Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Aqui, pelo contrário, está homem que examina a lei perfeita que dá a liberdade. Permanece fielmente apegado a ela e, em vez de esquecê-la depois de a ter ouvido, conforma-lhe as suas ações. Este homem ficará feliz em tudo o que fizer. Celui, au contraire, qui fixe son regard sur la loi parfaite, la loi de liberté, et qui l'y tient attaché, n'écoutant pas pour oublier aussitôt, mais pratiquant ce qu'il a entendu. Celui-là trouvera son bonheur en l'accomplissant. Aquele, pelo contrário, que fixa o seu olhar na lei perfeita, a lei da liberdade, e que a mantém apegado, não ouvindo para esquecer imediatamente, mas praticando o que ouviu. Encontrará a sua felicidade ao realizá-lo. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail. Celui-là sera heureux dans son activité. Mas aquele que olhou para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverar, que não esqueceu o que ouviu, mas põe mãos à obra, será feliz na sua vida. Mais celui qui aura considéré avec attention la loi parfaite, qui est celle de la liberté, et qui y aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais pratiquant les œuvres qu'elle commande. Il sera heureux dans ce qu'il aura fait. Mas aquele que considera cuidadosamente a lei perfeita, que é a da liberdade, e perseverar nela, não sendo um ouvinte esquecido, mas praticando as obras que ela ordena, será feliz naquilo que faz. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Pelo contrário, aqui está alguém que estuda cuidadosamente a lei perfeita que o liberta. Ele permanece apegado a esta lei, ouve a palavra, não a esquece e faz o que ela diz. Este homem ficará feliz com o que faz. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement. Celui-là sera heureux dans son action même. Mas aquele que olhou para a lei perfeita, a lei da liberdade, e que perseverar, não ouvindo-a para esquecê-la, mas praticando-a ativamente, será feliz na sua própria ação. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celle qui rend libre, y reste attachée, elle la met en pratique, sans se contenter de l'écouter pour l'oublier ensuite. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Por outro lado, quem olha atentamente para a lei perfeita, quem liberta, permanece apegado a ela,
põe-na em prática, sem se contentar em ouvi-la e depois esquecê-la. Bem, essa pessoa ficará feliz em tudo que fizer. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Mas aquele que olha para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverar, não sendo um ouvinte esquecido, mas pondo-se a trabalhar, será feliz na sua atividade. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique. En faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Mas aquele que olhou para a lei perfeita, a lei da liberdade, e a cumpre, não ouvindo para esquecer, mas pondo em prática, fazendo o trabalho, será feliz na sua própria prática. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Mas aquele que olha para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverar, não sendo um ouvinte esquecido, mas pondo-se a trabalhar, será feliz na sua atividade. Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur d'œuvre. Celui-là sera bien heureux dans son faire. Mas aquele que olhou atentamente para a lei perfeita, a da liberdade, e perseverar, não sendo um ouvinte esquecido, mas um executor de obras, será abençoado em sua ação. Mais celui qui aura regardé au-dedans de la loi parfaite, qui est la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant point un auditeur oublieux, mais s'appliquant à l'œuvre qui lui est prescrite. Celui-là sera heureux dans ce qu'il aura fait. Mas aquele que terá olhado dentro da lei perfeita, que é a lei da liberdade, e quem perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas aplicando-se à obra que lhe foi prescrita, será feliz no que fez. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté, et il s'y attache fidèlement, il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite. Mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Por outro lado, há alguém que examina cuidadosamente a lei perfeita que nos dá liberdade e a ela adere fielmente. Ele não apenas ouve e depois esquece, mas coloca em prática. Bem, este será abençoado em tudo o que fizer. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. L'Évangile est la loi parfaite qui donne la liberté aux gens. Si quelqu'un examine bien cette loi et ne l'oublie pas, mais la met en pratique, Dieu bénira tout ce que cette personne fait.